Continuando com o exercício 1 da lista 2 de modelagem, então agora temos que, a partir desse sistema, obter o diagrama de fluxo e depois determinar a função Q2 em função da fonte, né? A partir do diagrama de fluxo usando a regra Mason. Tá? Então primeiro precisamos do circuito equivalente, né? Da analogia elétrica do sistema. Então esse é nosso circuito elétrico equivalente, certo? Então a parte elétrica podemos trabalhá-la como duas malhas com I1 e IL. Tá? A corrente no capacitor na verdade seria I1 menos IL. Né? Então a corrente I1 posso escrever-la pela diferença de tensão entre a fonte e tensão de capacitor dividido por R1. Certo? Então essa corrente I1 posso escrever-la como a diferença entre a tensão da fonte menos a tensão do capacitor dividido por resistor 1, certo? Bom, depois aqui conheço a fonte, conheço R1, não conheço o C. O C, então, vai ser a diferença das correntes, né? Em integra em derivada, né? Para C, vai ser C vezes derivada da corrente 1 menos a derivada da corrente IL. Trabalhando com Laplace, né? A derivada é representada por um S, né? Multiplicado por S, né? E 1 menos IL, tá? Então isso aqui seria, aquele S seria uma derivada das correntes no plano de Laplace, tá? Bom, I1 já calculei, falta IL não conheço. Para descobrir IL eu preciso fazer a malha da tensão do capacitor, passar pela tensão do indutor e pela tensão do resistor, né? Então tem que a tensão do capacitor igual a tensão do indutor mais a tensão do resistor, certo? Resistor 2, né? Então esse termo tem derivada, né? Então vou isolar o L, né? A tensão do indutor seria L vezes a derivada da corrente, certo? No plano de Laplace, uma derivada seria um produto por S, certo? Vezes IL, né? E isso seria igual a diferença de tensão entre tensão de capacitor menos tensão de resistor, né? Ou seja que IL vai ser 1 dividido por LS vezes tensão do capacitor menos tensão do resistor, ok? Agora a tensão do resistor não conheço, né? E ele conheço, calculei, o tensão do capacitor, calculei já, faltaria o R. Tensão do resistor seria IL vezes R2, certo? IL vezes R2, tá? Daí temos o elo, certo? Para a parte mecânica, né? O elo para a parte mecânica seria QI igual uma constante vezes a corrente de indutor, certo? Parte térmica, desculpa. Então na parte térmica podemos trabalhar com um nó T1, certo? Podemos trabalhar por nó aqui porque tem um elemento por malha, certo? Um elemento por malha. No nó T1 temos
o QI entrando, certo? QI entrando. E saindo temos naquele nó QC1 e Q1, certo? QC1 mais Q1, né? Bom, vou isolar o termo com derivada, seria esse termo aqui, né? O QC1 seria CT1 vezes a derivada da temperatura 1, né? No plano de Laplace, a derivada é representada por um produto por S, né? Vezes T1, né? Então seria CT1 vezes derivada de T1, né? Aquele se representa a derivada no plano de Laplace, né? Isso aqui vai ser a diferença de corrente de fluxo calórico, né? Que tem analogia com corrente, seria QI menos Q1, certo? QI menos Q1. Sim. Logo, a temperatura 1 vai ser 1 dividido por CT1 vezes S, CT1 vezes S, vezes QI menos Q1, né? Q1. Então, bom, QI é fonte, o Q1 posso terminar por referência a temperatura T1 menos T2, certo? T1 menos T2, né? Vezes 1 dividido por resistência térmica 1, né? Resistência térmica 1, tá? Ok. Agora vamos trabalhar no segundo nó, né? O nó T2, né? Nó T2. No T2 temos que entra corrente Q1, certo? Entra corrente Q1, sai corrente QC2 e corrente Q2. Q2. Bom, trabalho, desenvolvo o termo com derivada, que seria esse aqui, né? QC2 seria CT2 vezes a derivada de T2, né? No plano de Laplace, né? No plano de Laplace seria a derivada, certo? Isso seria a diferença dos fluxos calóricos Q1 menos Q2, né? Q2, certo? Logo, temperatura 2 vai ser 1 dividido por CT2 vezes S multiplicado por Q1 menos Q2. Sim? Bom, Q1 conheço, faltaria calcular o Q2, né? O Q2 seria, olhando o circuito, seria a diferença entre temperatura 2 e temperatura ambiente, né? Temperatura 2 menos temperatura ambiente multiplicado pelo resistor térmico RT2, tá? Então, a partir daqui, a gente pode chegar ao diagrama de blocos, né? E uma vez encontrado o diagrama de blocos, a gente transforma para diagrama de fluxo, tá? Bom, vamos fazer o diagrama de blocos da parte elétrica primeiro, né? Olha só, a entrada vai ser a tensão UA, né? UA é a entrada, né? Estou aclarando com essa questão daqui, tá? Então, temos um R1, né? Então, vamos ver. E seguindo a equação, seria o A menos o C, certo? Menos o C vezes R1 igual a I1. Tá? Agora, a segunda equação. Temos a corrente de capacitor igual a CS vezes I1 menos IL. I1 está aqui, né?
y aquí vamos a tener menos IL, ¿cierto? Y el bloco sería CS. Então, na saída temos tensão de capacitor. Sim. Então, tensão de capacitor vai para esse sumador, certo? Bom, o IL vai ser a entrada vai ser tensão de capacitor menos tensão de resistor. Né? Tensão de capacitor menos tensão de resistor, certo? O bloco vai ser essa função daqui, dividido por Ls. E a saída é IL, certo? Saída é IL. Agora o R vai ser a corrente IL vezes R2, né? IL vezes R2. Sim. E preciso de IL aqui, certo? Bom, daí temos o elo, certo? O elo vai ser QI igual uma constante KT vezes IL, certo? Então, QI vai ser KT vezes IL, tá? Bom, vamos resolver a parte mecânica. A parte térmica, desculpa, a parte térmica. Então, nessa equação entra QI e entra Q1, certo? Entra QI e entra Q1. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Né? E o bloco seria esse bloco aqui, dividido por CT1S. A saída vai ser temperatura 1. Certo? Depois tem uma equação que utiliza aquela temperatura 1, certo? Entra a temperatura 1 e subtrai de temperatura 2. Né? E passa pelo bloco 1 RT1. A saída do RT1 vai ser Q1, certo? Q1. Então essa saída aqui vai para esse sumador. Aqui precisava Q1, certo? Ficou feio. Aí. Depois temos a equação com T2. Quando entrar Q1, certo? Entrar Q1 e entrar Q2, né? Q2 mais menos. Aqui, como fica aqui? Fica 1 CT2 vezes S, né? Vezes Q1 menos Q2 vai ser igual a T2, certo? Então T2 está aqui. T2 está aqui. Depois temos Q2 igual a T2 menos TA, certo? T2 menos TA. Que é uma fonte externa TA, certo? Vezes RT2. Né? A saída vai ser Q2. Q2. E Q2 está aqui, né?
Só um pouco. Vou colocar o TA aqui embaixo, tá? TA. Então aqui um RT2. Aqui a saída é Q2. Q2 e Q2 vai para cá, né? Ok? Então naquele diagrama a entrada vai ser o A, certo? Entrada. Essa aqui, né? Entrada é o A. Entrada é o A. E a saída vai ser o Q2, né? Deixa eu ver aqui. Eu quero Q2 em função de o A, certo? Então Q2 é saída, o A é entrada. Tá? Bom, outra forma para diagrama de blocos, né? Diagrama de fluxo, desculpa. Diagrama de fluxo. Então, essa função aqui vamos chamar G1, tá? G1. Essa aqui vamos chamar G2. Essa aqui vamos chamar G3. Essa aí chama como KT, né? Ou G4, né? G4. Essa aqui vamos chamar de 5. Esse aqui vai ser de 6. Esse aqui vai ser de 7. Esse aqui vai ser de 8. Certo? Essa função aqui vamos chamar H1. E essa outra função... só vai ter H1, certo? Só vai ter H1. Bom, então vamos ter o diagrama de fluxo. Primeiro, antes do A temos um sumador, né? Temos um sumador. Então temos entrada UA. Temos entrada UA. E temos um sumador. Antes do sumador temos que colocar sempre um ganho unitário. Tá? Ganho unitário. Então aqui temos G1, certo? Temos G1 e aí temos outro sumador. Como temos outro sumador, separamos com outro ganho unitário. Aqui temos G2. G2. Então, desse ponto aqui tem um retorno para cá, certo? Um retorno com ganho menos 1, certo? Porque aqui entra subtraindo. Sim. Aqui temos outro sumador, então separamos por ganho unitário. Depois de sumador temos G3. G3 e aqui retorna H1. Retorna H1. E desse ponto retorna para esse ponto aqui, né? Daqui retorna para cá. Com ganho unitário negativo, certo? Depois temos o G4, que seria o KT, certo? Aí temos outro sumador, então separamos com ganho unitário, certo? Bom,
Agora começamos com a parte térmica. A partir desse ponto temos G5. 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 Aqui temos outro sumador, então separamos com ganho unitário. Aí temos G6. G6, outro sumador, outro ganho unitário. G7, certo? G7. Bom, desse ponto aqui, né, vamos ter um retorno aqui com ganho menos 1. E desse ponto aqui vamos ter um retorno para cá menos 1. Né? Aqui temos outro sumador, né? Outro sumador. Então, ganho unitário. Né? Aqui entra uma fonte externa TA, certo? TA. E sai G8, né? Certo? Isso aqui é Q2, certo? Q2. Então, essa aqui seria a nossa saída, tá? Saída. E nossa entrada é aquele UA, certo? Entrada. Então, a gente quer calcular a função GDS igual a saída em função da entrada. Saída em função da entrada. Sim? Então, a gente quer a entrada UA, certo? A gente tem que descartar a entrada TA, porque estamos trabalhando com superposição. Né? Então, essa entrada a gente elimina essa entrada, certo? A gente elimina essa entrada. Bom, e daqui, de Q2, temos um retorno para cá, certo? Com ganho unitário negativo, menos 1, porque aqui entra negativo, certo? Então, verificando, temos isso aqui, 5, 6, 6, 7, eu boto aqui. Tá? Bom, vamos terminar então os parâmetros para encontrar os polos, né? Os caminhos, quantos caminhos tem esse sistema aqui? Esse tem apenas um caminho, certo? Tem apenas um caminho. Daqui para cá tem só um caminho, certo? Passa por G1, por G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, certo? Para chegar a Q2. Sim. Então seria G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. Tá? Para chegar à saída. Tá? E não temos mais caminhos, né? Não tem caminho alternativo. Tá? As malhas. Quais seriam as malhas? Bom, vamos ver. Vamos chamar isso aqui malha 1, tá? Malha 1. Esse aqui vamos chamar malha 2. Esse aqui vamos chamar malha 3.
Ese aquí va a ser malha 4, malha 5 y malha 6. Okay. Então, a malha seria L1 igual, seria menos G1, G2, né? Menos G1, G2, certo? G1, G2 vezes menos 1, certo? A malha 2. A malha 2 vai ser G2 vezes G3 vezes menos 1. Então, vai ser menos G2, G3. A malha 3. A malha 3 é... malha 3 vai ser G2, G3... malha 3, desculpa, G2, H1 negativo, certo? Esse cara aqui é negativo, certo? Esse aqui é negativo, porque aqui entra subtraindo, né? Então seria menos G3H1, né? G3H1, tá? L4. L4 vai ser G5, G6, retorna com menos 1, né? Vai ser menos G5, G6. L5. L5 vai ser G6, G7 por menos 1, né? G6, G7 por menos 1, né? Então, as malhas são os produtos dos elementos, né? L6, então seria o produto de G7, G8 por menos 1, né? Menos G7, G8. Tá? Agora, os grupos de 2 em 2. O grupo de 2 em 2 que não se tocam. Vamos ver. Grupos 2, 2 que não se tocam. Temos L1 não toca L3, certo? L1 não toca L4. L1 não toca L5. L1 não toca L6. L2 não toca L4. L2 não toca L5. E L2 não toca L6. L3 não toca L4. L3 não toca L5. L3 não toca L6. L4 não toca L6. L5 toca L6, então não tem mais grupo, né? Não tem mais grupo. Agora vamos formar o grupo de 3 em 3 que não se tocam. Né? Grupo de malhas de 3 em 3 que não se tocam. Vamos lá. L1 não toca L3 e não toca L4. L1 não toca L3, não toca L5. L1 não toca L3, não toca L6. L2 não toca L4, não toca L6. Né? L3 não toca L4 e não toca L6.
não tem mais, certo? Não tem mais. Bom, grupos de 4 em 4, né? Grupos de malhas que não se tocam de 4 em 4, né? 4, 4. Vamos lá. L1 não toca L3, não toca L4 e não toca L6, certo? L1 não toca L3, não toca L4, não toca L6 e não tem mais, tá? Ok? Então, os polos do sistema são as raízes do polinômio delta, né? Qual seria o polinômio delta? Polinômio delta seria igual a quê? Seria igual a 1 menos a somatória das malhas, né? Seria L1 mais L2 mais L3 mais L4 mais L5 mais L6, certo? Menos a somatória dos grupos 2 em 2, né? Aí seria L1, L3 mais L1, L4 mais L1, L5 L1, L6 L2, L4 L2, L5 L2, L6 L3, L4 L3, L5 L3, L6 mais L4, L6. Se faltou algum é porque não vi, tá? Mas é somar todos esses daqui, tá? Mais a somatória dos grupos 3 em 3, né? Esse daqui seria L1, L3, L4 mais L1, L3, L5 mais L1, L3, L6 mais L2, L4, L6 mais L3, L4, L6. L2, L4, L6 menos a somatória dos grupos de 4 em 4, né? Que seria L1, L3, L4, L6, certo? Menos, né? Tá bom? Então, substituindo cada dos L's por aquela função de transferência e aquela função de transferência por aquela função dos blocos, a gente vai achar um polinômio, né? Esse polinômio vai dar os polos, tá? Vai dar os polos. Ok? Então, provavelmente vai dar 1, 2, 3, 4. É para dar 4 polos, né? 4 polos porque tem 4 armazenadores, né? Tem um capacitor, indutor, capacitor, capacitor. 4 armazenadores, então provavelmente vai dar um polinômio de quarta ordem, tá? Bom, as saídas, né? Saídas.
a saída. Para cada caminho tem que avaliar essa função se não toca o caminho principal, certo? Então, para T1, temos um Δ1 igual Δ1 igual. Então, copiamos esse termo daqui, certo? E vamos descartando. Opa. Vamos descartando, né? Vamos lá. Olha só. O caminho principal é T1, certo? Que seria daqui para cá, para cá, para cá, passa por aqui, né? Certo? Então, eu tenho que ir descartando aqui todas as malhas, ou grupo de malhas que tocam o caminho principal, ou seja, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, né? Então, olha só. A malha 1 toca o caminho, certo? Vou desenhar aqui. Olha aqui. Esse caminho T1, né? Esse caminho daqui, certo? Vai por aqui, passa por aqui. Então, L1 já toca esse caminho, né? Passa por aqui, por aqui, por aqui. Então, L2 e L3 tocam no caminho, certo? Daí tem aqui, né? G5, G6. Então, aqui L4 e L5 já tocam no caminho, certo? E aqui L6 também toca o caminho, né? Desculpa. E hasta aqui, né? É a saída. Ah, não, a saída aqui, desculpa. Saída aqui, né? Então, aqui todas as malhas tocam no caminho, certo? Como todas as malhas tocam no caminho, eu descarto todas, né? Descarto todas, né? Se alguma não tocar o caminho, ela sobrevive, né? E aqui o produto das malhas, tudo vai embora, certo? Porque todas elas vão tocar o caminho, certo? Todas elas tocam o caminho, né? Tá? Agora saia para caminho 2. Não tem mais caminho, certo? Só tem um. Então aí a gente para, né? Não tem mais caminho, tá? Logo o delta 1 vai ser 1, certo? Delta 1 vai ser 1, né? O que diz a regra Mason? A regra Mason diz que GDS vai ser a somatória do delta I TI, certo? Onde I vai ser 1 até N, né? No nosso caso, N seria 1 porque é um caminho só, né? Dividido pelos polos, certo? Dividido pelos polos, né? Então, en nuestro caso sería simplemente delta 1 T1, ¿cierto? Dividido por delta. Delta sería ese polinomio aquí, ¿cierto? Entonces sería simplemente Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 multiplicado por 1. Todo eso dividido por delta, ¿no? Todo eso dividido por delta. ¿Tá bom? Entonces sería nuestra función de referencia, ¿no? La función de referencia que sería Q2, ¿no? Q2 dividido por UA, ¿no? UA, certo? E bom, aí terminamos o exercício 1, ok?